E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Planejamento Estratégico para vocês, com o seguinte tema: Análise SWOT. E qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Estaremos falando sobre metas e objetivos primeiramente. Eu não posso aplicar a análise SWOT sem antes ter pelo menos uma meta ou um objetivo. Também estaremos tratando da história da ferramenta, da sua conceituação. Farei a explicação de todos os pontos da análise SWOT e também uma aplicação prática. Vamos começar então pelas metas e objetivos. Então, em síntese, o objetivo é a descrição daquilo que se pretende conseguir, a visão macro, onde eu desejo chegar. Então, por exemplo, eu desejo aumentar o meu market share ou o market share da minha empresa. Perceba que essa é uma ideia grande que implica em fases. Essa é a representação, então, do objetivo, uma visão macro. A meta já é a segmentação, uma etapa do objetivo, ou seja, o marco, o degrau que deve ser ultrapassado para gradativamente atingir-se o objetivo, ou seja, a visão micro. Suponhamos que estejamos falando ainda do objetivo que eu citei no exemplo anterior, aumentar o meu market share. Que maneira eu vou fazer isso? Quais são os degraus? Então, durante um ano, eu preciso criar várias campanhas de marketing, de modo que mais clientes venham para o meu negócio, eu consiga aumentar o meu faturamento e, consequentemente, a minha participação de mercado, ou o market share. É de extrema importância definir metas e objetivos para uma empresa, pois assim todos saberão em virtude do que estão trabalhando. Se na empresa onde você trabalha ou no teu próprio negócio não existe um objetivo maior, que é segmentado em metas que devem ser atingidas diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e até anualmente, é necessário rever, porque sem um objetivo, sem metas, eu não consigo então dar um direcionamento para o negócio. Aí qualquer ferramenta que você for utilizar não vai te servir de nada. Então tenha metas e objetivos. Uma ilustração interessante é este gráfico, a relação objetivo-tempo. Quanto mais o tempo passa, eu preciso sair da minha situação atual cumprindo com as metas de modo que o objetivo seja alcançado. E para que esse objetivo seja alcançado, eu tenho o auxílio de várias ferramentas. E qual é a história da análise SWOT? Então, existem inúmeras opiniões sobre quem criou a análise SWOT. Contudo, a origem é acreditada a Albert Humphrey. Humphrey liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados de empresas para gerenciar mudanças e descobrir por que o planejamento falhou. Veja só como nós somos agraciados nos nossos dias, porque hoje nós temos ferramentas que foram criadas com base em estudos de casos para ajudar o nosso negócio ou a empresa que você trabalha a não falhar no seu planejamento. Humphrey e sua equipe de pesquisa, conhecidos como Team Action Management, ou TAM, identificaram várias áreas-chave, e a ferramenta usada para explorar cada uma destas áreas críticas foram chamadas de análise SWOT, no primeiro momento. Então, a análise SWOT nem sempre foi análise SWOT, começou sendo uma análise soft. E por que análise soft? A análise soft foi criada, pensada ou elaborada no seguinte pensamento: o que é bom no presente é satisfatório, bom no futuro é uma oportunidade, ruim no presente é uma falha e ruim no futuro é uma ameaça. Lógico, com as palavrinhas em inglês, de modo que seja formado então a sigla SOFT. Grave essa frase na tua cabeça ou anote, guarde para você. É muito importante você conhecer qual foi o pensamento que originou a análise SWOT, no primeiro momento, a análise SOFT. É muito rico. Se você ficou curioso em querer saber quem foi Albert Humphrey, tá aí na tela uma imagem para vocês. Quando o trabalho de Humphrey foi apresentado a Ulrich e Orr em 1964, em um seminário sobre planejamento a longo prazo em Zurique, na Suíça, eles mudaram o F para um W e chamaram de SWOT. Ulrich e Orr então promoveram a análise SWOT na Grã-Bretanha. Depois de uma pesquisa exaustiva sobre a história da análise SWOT na internet, eu acabei elaborando então estes slides. Contudo, eu acredito que Ulrich e Orr tenham sido outros pensadores ou professores, cientistas, que disseminaram esse conhecimento na Grã-Bretanha. Durante as pesquisas foi muito legal ver a quantidade de dados que Humphrey e a sua equipe levantaram para criar a análise SWOT ou SOFT primeiramente.
Então a ferramenta não surgiu do nada, existiu todo um contexto. Então quando é trocado o F para o W, nós temos SWOT. E qual é o significado de SWOT? São pautadas então em 2 pontos que representam o ambiente interno da empresa e 2 pontos que representam o ambiente externo. Do ambiente interno, as forças e fraquezas, ou strengths e weakness, e o ambiente externo, oportunidades ou opportunities, e ameaças, threats. Por isso, a sigla SWOT. Em português, é muito conhecida também como matriz fofa. Só que soa esquisito, né? Melhor utilizar SWOT, porque fofa dá uma entonação mais de brincadeira para o negócio. Agora que nós já vimos sobre a história da ferramenta, vamos então para a conceituação. Então, em um projeto ou empresa, a análise SWOT, também conhecida como matriz fofa, como nós vimos anteriormente, é uma ferramenta de planejamento usada para entender os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Identifica os fatores internos e externos que são favoráveis ou desfavoráveis à consolidação dos objetivos. Geralmente é usado como parte de um processo de planejamento estratégico. Por que do planejamento estratégico? Porque quando uma empresa define o seu planejamento estratégico, ela define também objetivos a médio e longo prazo. E como nós vimos anteriormente, esses objetivos são segmentados em metas. Para cumprir essas metas, eu preciso de ferramentas que me auxiliem, dando uma visão do próprio negócio e também do ambiente externo. Então aqui na tela nós já temos a primeira imagem da análise SWOT, como que ela funciona. Então eu tenho os fatores pertinentes ao ambiente interno, que são as minhas forças e as minhas fraquezas, e também os fatores pertinentes ao ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças. Todas as empresas, sem exceção, possuem forças e fraquezas. E quando olha para o mercado, para o ambiente externo, percebe oportunidades, mas também ameaças. Dizem que a análise SWOT não faz sentido por si só, e isso é verdade. Funciona melhor quando faz parte de uma estratégia geral ou em um determinado contexto ou situação. Por isso que eu falei para vocês anteriormente sobre a importância de ter objetivos e metas. Então a análise SWOT fornece uma boa estrutura para revisar a estratégia, a posição e a direção de uma empresa, produto, projeto ou pessoa, no caso, a sua carreira. Então não pense que a análise SWOT é algo assim que vai resolver de uma maneira por todas o problema do planejamento estratégico do negócio. Foi como eu comentei anteriormente. A análise SWOT te auxilia na elaboração dos objetivos e no cumprimento das metas. Eu gosto muito dessa imagem porque ela cruza as oportunidades com as forças, as oportunidades com as fraquezas, as ameaças com as forças e as ameaças com as fraquezas, dando para vocês um panorama do que pode ser feito. Por exemplo, quando eu olho para minhas oportunidades e para as forças, aqui o plano de ação para atingir a melhor performance, pois se trata do encontro de forças com oportunidades. É o momento onde eu consigo ter um maior impacto no cumprimento das minhas metas. Fica aí então a imagem para vocês darem uma analisada. Mas aí surge uma pergunta: o que são essas forças? O que são essas fraquezas? O que são essas oportunidades? E o que são essas ameaças? Então as forças estão relacionadas às vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes. Pode-se dizer que são as aptidões mais fortes do negócio. Para ajudar a defini-las, é possível fazer o uso de algumas perguntas. Quais são seus melhores recursos? Qual sua maior vantagem competitiva? O que você ou a tua empresa tem de melhor que se destaca no mercado? Qual é o teu diferencial? Se você não consegue responder essa pergunta, significa que o teu negócio oferece mais do mesmo. E isso é muito perigoso. Junto com as forças, que é um fator interno, vem as fraquezas. Então, as fraquezas são os fatores que interferem ou prejudicam de algum modo o andamento do negócio. É muito importante haver sinceridade nesta etapa da análise. Pode-se encontrar as fraquezas de acordo com as seguintes perguntas: a mão de obra é capacitada? Existem lacunas de treinamento? Por que a concorrência foi escolhida? É como eu falei, toda empresa possui fraquezas. E quando você é honesto com o teu negócio, consigo mesmo, ou quando a empresa que você trabalha com essa honestidade, levantando as suas fraquezas, é muito mais simples tratá-las, transformando gradativamente essas fraquezas em forças.
E lógico, garantindo que a força também não vire uma fraqueza. Olhando para o cenário externo ao negócio, nós temos as oportunidades. Então, são forças externas que influenciam positivamente a empresa. Não existe controle sobre essas forças, pois elas podem ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, mudanças na política econômica do governo, alterações em algum tributo, investimentos externos, ampliação do crédito ao consumidor, etc. Porém, podem ser feitas pesquisas ou planejamentos que preveem o acontecimento desses fatos. Até mesmo fatores climáticos são oportunidades. A sazonalidade em si para empresas do comércio é uma oportunidade. Lembre-se, oportunidades são criadas diariamente pelo mercado. Por isso que você deve estar de olho bem aberto. E por fim, as ameaças. Então, ao contrário das oportunidades, as ameaças são forças externas que influenciam e atacam negativamente a empresa. Elas devem ser tratadas com bastante cautela, pois podem prejudicar não somente o planejamento estratégico e o funcionamento da companhia, como também diretamente em seus objetivos e resultados. Quando a gente olha para a oportunidade e percebe que não tem controle, mas ainda nós ficamos tranquilos, porque é uma oportunidade. Agora a ameaça tem a mesma entonação. Nós não temos controle. Uma crise econômica, um desastre natural, um concorrente que teve uma ideia inovadora, tudo isso é uma ameaça para o teu negócio. Legal. Nós já vimos então sobre metas e objetivos, nós já vimos sobre a história da análise SWOT, nós já vimos a conceituação, o que significa cada um dos pontos, mas e tem uma aplicação prática para tornar mais lúdico ainda para ilustrar? Com certeza, dá uma olhada aí na tela. Então vamos pegar um objetivo ou uma meta. Como aumentar as vendas? Eu posso começar com uma pergunta. Então eu vou fazer a minha análise interna. Quais são as forças do meu negócio? Por exemplo, eu tenho preços competitivos, faz tempo que eu já estou no mercado, então eu tenho um bom conhecimento, a qualidade do produto ou do serviço que eu ofereço para o cliente é bom e eu consigo ter uma boa comunicação ou uma presença nas redes sociais, por exemplo. Tem um pós-vendas bom, então você vai levantar os pontos fortes do teu negócio. Mas e quais são as minhas fraquezas? Eu tenho uma falta de mão de obra qualificada. Os meus vendedores ou os meus funcionários não estão devidamente qualificados. O pessoal do administrativo também. Para conseguir manter esses preços competitivos, eu tenho que trabalhar com lucros reduzidos. Então, as fraquezas, você deve analisá-las e tentar transformar em uma força. A força eu já tenho, agora a fraqueza precisa ser tratada. Como que eu resolvo a falta de mão de obra qualificada? Não tem como eu colocar um pouco mais de lucro, tendo em vista que o meu produto já tem qualidade? Não consigo fazer um balanceamento? Cabe aqui então um plano de ação. E dos fatores externos, quais são as minhas oportunidades ou as oportunidades que o mercado me oferece? E quais são os fatores externos ao negócio, os quais eu não tenho controle, que podem ajudar e que ameaçam o meu negócio? Então vamos começar pelas oportunidades. Diferencial da marca, por exemplo, eu já sou uma empresa ou já tenho uma empresa, uma marca consolidada no mercado. Crescimento de novos empresários indica que a economia está indo bem, que mais pessoas estão investindo em negócios, significa que teremos mais clientes. Formação de novas parcerias, consequentemente, em função dos novos empresários. Podemos formar então os chamados aglomerados locais de produção, onde podemos pleitear melhores preços nos fornecedores. Então são várias oportunidades. E quais são as ameaças? Em contrapartida ao crescimento de empresários, eu tenho uma crescente concorrência. Só que como a minha marca já é um diferencial, já é conhecida, talvez não seja uma ameaça tão grande. Mas é necessário sempre estar inovando. Novas tecnologias podem ser uma ameaça. O que as empresas sentem dificuldade hoje? Na presença online. Muitas empresas ainda não têm o Google Meu Negócio, que aparece lá a tua empresa no mapinha. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter. Ou seja, não se comunicam com o cliente, mal tem um e-mail. Então é necessário rever. A tecnologia pode te ajudar, mas dependendo da cultura do teu negócio, pode te atrapalhar. Aumento da regulamentação, depende do ramo do negócio, às vezes o Estado pode colocar uma lei que atrapalha a tua atividade. Uma crise econômica para todos. Isso aqui é o ponto mais triste, é uma ameaça que não tem o que fazer. Diante de um cenário de crise, eu costumo dizer assim, quem é que vai perder menos? Então, para montar a análise SWOT, você precisa analisar os fatores internos do teu negócio, quais são as tuas forças e as tuas fraquezas, com muita honestidade, e analisar o mercado, quais são as oportunidades e as ameaças. Não é difícil, basta querer. É uma ferramenta que vai te ajudar muito no planejamento estratégico para a definição dos objetivos e no cumprimento das metas.
faz com que você tenha uma visão do teu negócio. Recomendo muito. Espero que as tuas dúvidas tenham sido sanadas durante esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários também. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o teu like. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!